Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão, voltando para a aula 2. Então, olha só, nosso objetivo maior é prepará-los para a ESA, SPSEC, vestibulares e Enem, como já havíamos falado anteriormente. Marcão na História Marco, o canal do YouTube. Olha só, divulguem, hein? Espalhem essa informação. Quanto mais seguidores, melhor para o crescimento desse canal. Então, olha só, aula 1 nós vimos a introdução ao estudo da história. Na aula 2 é o que nos interessa agora especificamente entrando na história. Nós vamos então para a história do Brasil. Se vocês lembrarem um pouquinho da aula passada, ou podem rever essa aula, eu comentei com vocês o seguinte: o Brasil está dividido em Brasil Colônia, Império e República. O que nós vamos ver agora? É o Brasil Colônia, o período que o Brasil ficou sob domínio português, até a proclamação da independência. Então vai de 1500 com o descobrimento, oficializou o descobrimento, Cabral, né? Que nós vamos ver que já havia intenção da descoberta. E 1822 a independência do Brasil com Dom Pedro I. Então nós temos aqui 22 de abril de 1500, 7 de setembro de 1822, com a independência. Bom, para começarmos a estudar a história, nessa aula 2, né, nós vamos ver a expansão marítima portuguesa, porque os portugueses foram os primeiros, e também a espanhola, que veio logo em seguida. Estão muito próximos às situações aí lá no século XV e XVI. Então é por isso que é necessário a gente entender a expansão portuguesa e a expansão espanhola. Então a nossa aula 2. Na questão de Portugal e Espanha, a expansão marítima europeia é o nosso primeiro objetivo. Depois nós vamos ver o pioneirismo português nas grandes navegações. Portugal foi o primeiro país a se formar na Europa, porque antes só existiam feudos. Na verdade eram reinos subdivididos em feudos, onde os reis não mandavam em nada. E quem mandava eram os senhores feudais, os condes, marqueses e duques. Depois das cruzadas é que começa o desenvolvimento comercial, que vai levar mais à frente a formação de Portugal. Então, o pioneirismo português nas grandes navegações. Quando eu falo em grandes navegações, são as navegações oceânicas. Vamos ver o périplo africano. Périplo seria uma grande aventura, né? Africano, que seria contornar o continente africano. O périplo africano é o seguinte: na época, Portugal tinha o objetivo, para chegar ao Oriente, contornar a África. E vai com esse objetivo até atingir êxito. Contornar a África. Mas o porquê que eles queriam tanto essas navegações oceânicas? É aquilo que move o ser humano. O que move o ser humano? É a questão do dinheiro. O comércio de especiarias dava muita grana, muito dinheiro, e era feito pelo Mediterrâneo, até em Constantinopla e outros pequenos portos, mas principalmente em Constantinopla. Os genoveses e venezianos da Itália, que não existia Itália ainda, mas ficava na região da Itália, eles iam pelo Mediterrâneo até Constantinopla, compravam as especiarias e voltavam e revendiam na Europa para outros comerciantes que revendiam também. Então gerava um dinheiro enorme. É a chamada Baixa Idade Média. Quando aconteceu a tomada de Constantinopla pelos turcos, simplesmente acabou a brincadeira. Os turcos passaram a dificultar a atividade comercial. Atacavam os navios, né? Pirataria. Então não valia mais a pena. E os portugueses, então, que já eram um Estado formado, um país formado, enquanto os outros estavam lutando pela formação ainda, eles vão se lançar no oceano, contornando a África. Só que aí vai ter os problemas que nós vamos ver. Não é uma história tão fácil assim. Né? E finalmente a chegada ao Brasil, do Cabral, né? 22 de abril de 1500. Então nós vamos fazer na aula 2, vamos ver o que na verdade estava acontecendo. Claro que nós vamos ter mais algumas subdivisões na aula 2, porque senão o vídeo fica muito longo. Bom, as grandes navegações começam com os portugueses, depois os espanhóis.
Aqui nós temos uma nau portuguesa. Aqui outra nau. Os portugueses vão desenvolver também a chamada caravela, que era um barco menor, rápido, que tinha a vela latina, e aí podia mudar de posição da vela, que o barco, independente da posição do vento, o barco ia para o local que eles desejavam, a direção que eles desejavam. Então vocês vejam só, nós temos aqui uma nau portuguesa, e se você olhar bem, não são lá aqueles barcos gigantescos. Barco à vela, madeira, tecnologia precária, sem muita cartografia. Nós vamos ver direitinho o que é que esses caras tinham, além do espírito de aventura, porque tem que ser aventureiro. Eu comparo esses navegadores, as grandes navegações oceânicas do século XV, eu comparo esses caras a astronautas que estavam indo para Marte. O espírito de aventura em primeiro lugar. Então olha só, expansão marítima europeia, século XV e XVI, Portugal e Espanha, que fica situada na Península Ibérica. Aula 2, parte 1. Como eu falei para vocês, o assunto é um pouco grande, eu não quero me estender demais, então eu vou dividir em partes. Portugal, primeiro Estado moderno. Primeiro país que surgiu na Europa. O ano de 1139, século XII. Surge no século XII, então, Portugal. E os outros países? Não existiam. Eram reinos subdivididos em feudos, onde os reis não mandavam em nada, tinham apenas o poder simbólico, e o poder estava nas mãos dos condes, marqueses e duques, os senhores feudais, que tinham seus próprios castelos, seu próprio exército, e dominavam as regiões. Então, um reino lá tinha 50 senhores feudais, o rei não mandava em nada. Porque o rei tinha exércitos inferiores ao dos nobres feudais. Mas isso vai mudar um pouquinho mais à frente. Os estados modernos, eu gostaria um pouquinho da atenção de vocês agora, os estados modernos, nós podemos chamá-los também de estados nacionais, ou monarquias nacionais, ou países. Então, se cair alguma questão no concurso da ESA, SpaceX, Enem, simulados, de outros, simulados vestibulares, se aparecer lá estados nacionais, a mesma coisa. Monarquias nacionais, mesma coisa. Países, mesma coisa. Bastando citar que é no século XV e XVI. Com exceção de Portugal, que foi no século XII. Portugal se tornou o primeiro Estado moderno no século XII. Olha só, eu fiz aqui embaixo. Primeiros Estados modernos. Portugal, século XII. Espanha, XV. França, XV. Inglaterra, XV. Perceberam a diferença aqui? 300 anos. Então Portugal já estava à frente dos outros, que nem existiam ainda, né? Na verdade, Espanha, França e Inglaterra, por exemplo, estavam lutando pela sua unificação. Ainda com problemas internos, com guerras internas. Bom, aqui eu fiz um mapinha, botei um mapinha aqui só para a gente ter uma noção. Os estados modernos, Portugal, aqui na Península Ibérica, Espanha, Península Ibérica, França e Inglaterra. Esses foram os primeiros estados modernos. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, temos aqui na Turquia, hoje Turquia é Constantinopla, aonde todos os produtos do Oriente vinham e eram vendidos em Constantinopla. Também existiam outros portos, Antioquia, Trípoli, Alexandria, mas o principal era aqui. Então os produtos vinham do Oriente, chegavam a Constantinopla, os navegadores da Itália, que ainda não existia Itália como país ainda, né? Não era um Estado moderno. Gênova e Veneza, as cidades, eles vinham, navegavam pelo Mediterrâneo, compravam o produto em Constantinopla, voltavam, especiarias e artigos de luxo, voltavam e revendiam para outros comerciantes que revendiam na Europa, aonde irão surgir as feiras. Feira, como você está habituado mesmo, uma barraca que vai vender o produto. E também irão surgir os burgos, que serão as vilas comerciais.
E quem habita os burgos são os, exato, burgueses. E é aí que vai surgir a burguesia na Baixa Idade Média. Bom, esse era o caminho que eles conheciam. O que eles conheciam do oceano? O norte da África pelos portugueses. Eles navegavam por aqui, ó. Não indo muito longe, descendo um pouquinho. Eles conheciam muito pouco, só o norte da África no Oceano Atlântico. Porque navegar pelo Mediterrâneo é uma coisa, navegar pelo Oceano Atlântico é outra. Se você estiver aqui perdido no Mediterrâneo, você navega por norte ou por sul, você chega em terra. Aqui, meus caros, não chega. Ou se chegar, vai demorar muito. Tá? Então, fatores que colaboraram para a formação dos estados modernos. Primeiro estado moderno, Portugal. Primeira coisa, o fim do feudalismo. A Idade Média está dividida em Alta e Baixa Idade Média. A Alta vai do 5 ao 11 e a Baixa do 11 ao 15. Na Alta nós temos o feudalismo. Feudos, agricultura de subsistência, praticamente não existia o comércio, guerras feudais, um feudo tentando dominar o outro. Os reis que existiam naquela época não mandavam em nada, tinham apenas o poder simbólico, tinham o título de rei, porque tinham exércitos inferiores aos seus feudais, os condes, marqueses e duques, condados, marcas e ducados. Esses caras é que mandaram, então eles viviam para as guerras. A igreja com poder enorme, a igreja era também uma história feudal, a igreja católica. E esse era o processo do feudalismo. Praticamente não existia atividade comercial. No século XI, depois eu falo para vocês um pouco mais à frente, o Papa Urbano II, quando soube que os muçulmanos tomaram Jerusalém, lá na Palestina, no Oriente Médio, terra sagrada para o cristianismo, ele convocou as cruzadas. E os nobres feudais que adoravam uma guerra, né? Quando não tinha guerra, eles faziam os torneios. Os nobres feudais, então, resolveram ir para as cruzadas para lutar lá no Oriente Médio. Bom, o que tem isso a ver com comércio, especiarias? É que lá, enquanto os nobres foram lutar, alguns caras que foram acompanhando esses nobres, fornecendo o que eles precisavam, tiveram contato com as especiarias. O que são especiarias? Gengibre, noz moscada, canela, pimenta, açúcar. E também artigos de luxo, perfume, tecidos de seda, porcelana, marfim, joias, tapetes, perceberam? Esses produtos eram vendidos na Europa toda. E esses caras que faziam essas vendas, em volta dos castelos próximos aos seus feudais, eles construíam vilas para fazer o comércio. E essas vilas eram chamadas de burgos. E surge então uma nova classe social chamada burguesia. E essas vilas vão viver do comércio, vão fazer as feiras, que, como eu comentei com vocês anteriormente, barraquinhas para vender os produtos, e serão vendidos então em toda a Europa. Causas para o fim do feudalismo e o início da formação dos estados modernos. As cruzadas, como já comentei com vocês, libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, o Papa Urbano II convocou. Com isso, eles chegaram lá e conheceram as especiarias e artigos de luxo, os europeus, e tem início o comércio Europa-Oriente. Quanto mais os nobres lutavam nas cruzadas, que foram 8 cruzadas, século XI ao século XIII, eles enfraqueceram. Por quê? Porque investiram tudo que tinham e morreram lá no Oriente. Nessas cruzadas eles morreram. No começo tinha um objetivo religioso, depois virou objetivo comercial. E esses caras voltam acabados para a Europa. E os reis, então, não tinham poder, vão começar a pensar o seguinte: olha, se eles voltaram numa situação tão ruim, nós temos condições de dominá-los. Com isso, gradativamente será fortalecido o poder dos reis. Nós vamos ter então o desenvolvimento do comércio, o surgimento das cidades, os burgos, e da burguesia como nova classe social, circulação de moedas graças ao comércio, fortalecimento do poder real graças à burguesia que financiou para os reis exércitos mercenários.
Soldados que voltaram das cruzadas, estavam desempregados na Europa, foram arrebanhados pelos reis com dinheiro burguês para se tornarem mercenários, soldados pagos, para lutar contra a nobreza feudal. Então, por exemplo, eu sou um rei, tenho lá 50 senhores feudais na região que eu sou o rei, mas não mando nada, porque o meu exército é inferior, faço um acordo com os burgueses, eles financiam exércitos mercenários, eu acabo com nobres feudais. Eles vão continuar existindo, os condes, marqueses e duques, nobreza continua existindo, só que não vão mandar em nada. Vai reverter o papel. Antes os reis não mandavam na Idade Média. Na Idade Moderna vão mandar demais. Serão reis absolutos, que vai dar problema também. A ascensão dos burgueses, através das feiras e dos burgos, através do comércio, que envolve muito dinheiro, e nessa época nós vamos ter uma crise agrícola. A peste negra matou 1/3 da Europa e a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que matou um caminhão de gente e gerou um custo enorme para a Inglaterra e a França. Lembrando a vocês, Portugal já era um Estado moderno e eles daqui estão lutando ainda pelo poder. O renascimento comercial Europa-Oriente, especiarias, e o desenvolvimento cultural e científico. Vai melhorar a vida das pessoas. Na Idade Média, na Alta, era agricultura de subsistência, os seus feudais mandando nos seus feudos. Ninguém sabia ler nem escrever. Só a Igreja Católica, que eram os intelectuais, que eles pegaram todo saber e levaram para os mosteiros e catedrais. Os padres sabiam não só ler e escrever, eles tinham muito conhecimento. Todo o conhecimento da antiguidade foi para os mosteiros e catedrais. E os seus feudais nada, e os reis nada. Eram fechadinhos. Depois, com as cruzadas, é que eles saíram daquela bolha e foram por Oriente Médio. E lá eles mantiveram contato com outros povos. Então, desenvolvimento cultural, científico, graças ao renascimento comercial, que gerou dinheiro. Na verdade é o seguinte, né? Se o cara não tem grana, como é que ele vai pensar em cultura? Os caras não tinham nem para se alimentar, como é que eles vão pensar em cultura? Quando entra a grana do comércio, surge então esse capitalismo comercial, vai gerar um desenvolvimento muito grande e as pessoas terão oportunidade de se desenvolver culturalmente. Então olha só, equaçãozinha simples aqui. União, reis e burguesia. Foi fundamental. Os reis uniram-se à burguesia. Botei rei mais burguesia. O que aconteceu? Centralização do poder nas mãos dos reis. Os reis voltam a ter o poder que não tinham na Idade Média. Isso na Moderna. Formando, então, os estados modernos. Os estados nacionais, monarquias nacionais ou países, como vocês queiram chamar. O que é que tem um estado moderno? O estado moderno, primeiro, tem um território definido, tem fronteira definida. Onde começa, aonde termina. Funcionários públicos, que serão pagos com tributos para ajudar o rei a administrar esse estado. No caso, o primeiro foi Portugal. Depois Espanha e depois os outros. Outra coisa importante, o Estado moderno tem tropas nacionais e permanentes. Exército Nacional, Exército de Portugal, Marinha de Portugal, Polícia de Portugal, controlados pelo rei, para defender a ordem interna, para evitar rebeliões e para defender o Estado. Ninguém mais poderia ter o exército particular, como aconteceu com os condes, marqueses e duques. Todo Estado moderno terá um idioma nacional. Portugal foi o primeiro Estado moderno. O rei oficializou, o nosso idioma é o português. Mas por que isso? Porque na época dos feudos, eles dominavam territórios que não sabiam nem o idioma. Eles não tinham noção de onde terminava e onde começava. Era muita confusão. As guerras feudais eram um pandemônio naquela época. E o idioma não prevalecia. Muitas vezes o conde falava um idioma e os súditos falavam outros. Perceberam? Agora não. Portugal vai ter o idioma nacional, português. Então vai ter uma língua oficial. E essa língua oficial vai ser a formação da nacionalidade. Se o cara falasse português, ele só podia ser de Portugal. Claro que só vale até antes das colonizações. Quando sai colonizando pelo mundo, aí acabou. Aí não tem mais nada. Porque daí vai ter outros países falando o mesmo idioma. Leis e justiça unificados. Lei nacional para todo mundo. Na época dos nobres feudais era uma bagunça. Cada nobre tinha suas leis.
Os senhores feudais detestavam a nobreza feudal atrapalhava o comércio, prendia os caras nos castelos em gaiolas, saqueavam os produtos. Por isso que os burgueses se reuniram com os reis contra os senhores feudais. Os reis queriam o poder político e os burgueses queriam a liberdade econômica. Se uniram, formaram um exército mercenário e acabaram com os senhores feudais. E o que acontece agora? Legislação nacional, Constituição, a lei máxima de um país. Todos os países têm. Outra coisa importante de um Estado moderno, a unificação do sistema tributário. Todo mundo vai pagar tributo. Para o Estado, no caso, o primeiro foi Portugal. Impostos e taxas regulares para sustentar o Estado, sustentar o governo e patrocinar a administração pública. Então, até hoje, funciona esse sistema de cobrança de tributos unificados, por exemplo, no Brasil. Tem impostos que ninguém escapa. Não é verdade? Caríssimos, ficamos aqui na parte 1. Espero ter colaborado com vocês, mantendo sempre a garra com o nosso objetivo, que é passar na ESA, SPSEX, vestibulares e o Enem. Aula 2, parte 1. Abração do Marcão. Fui!